Fala pessoal, tudo bem? Vocês sabem que desktops sempre foram considerados o santo graal da customização de computadores. E de fato você pode montar a máquina que você quiser, com o processador que você quiser, refrigeração que você quiser e até meio que desbalancear a coisa. Você imagina, você coloca um Core i3 com uma 4090. É possível, não é prático, mas é possível. Agora, no caso dos notebooks, é possível customizar alguma coisa? Será que tem um limite que dá pra fazer, que dá pra mudar a ponto de fazer diferença no seu dia a dia? Este é o assunto de hoje e vamos começar logo depois da vinheta. Muito bem, vale começar dizendo que o computador ele já vem fechado, né? O notebook aqui ele já vem com uma forma que não é para você mexer tecnicamente. Você olha assim e fica meio intimidado de abrir e trocar alguma coisa. Só que é possível criar um notebook onde você possa customizar tudo, mas isso não é prático. Você imagina internamente no modelo desse, onde você pode substituir placa de vídeo, você pode substituir processador e você coloque slots compatíveis. Até aí não é o problema. Você teria um notebook menos portátil, ele seria mais grosso e tal, só que não é tecnicamente impossível. Tanto que isso já foi tentado. Tinha uma placa chamada MXM, onde você escolhia a placa de vídeo que você ia instalar. O slot era exatamente o mesmo, você colocava ali, instalava o sistema de refrigeração em cima e estava tudo certo. E muitos dizem que deu errado, na verdade não deu. O problema é a falta de suporte a isso, porque você imagina o seguinte, você compra um notebook mais atual com a série 40 de placa de vídeo NVIDIA. Você vai lá, você compra um modelo com 4050, aí você tem um slot, vamos imaginar, um slot MXM onde você possa trocar por uma 4090. Só que aí você tem um problema técnico, porque você tem que adequar toda a configuração, a capacidade máxima da bateria que consegue lidar com isso, a energia que é a fonte de energia que já não vai estar preparada para isso, e até a refrigeração original da máquina, que muito provavelmente vai dar problema na hora de você colocar. Porque se você coloca um componente muito mais potente, ele vai puxar mais energia. Será que a fonte vai aguentar? Muito provavelmente não, especialmente nesse caso. Então, por mais que seja possível você criar esse slot, não é tão prático. Porque você coloca ele e trocou, tá, mas a refrigeração vai aguentar? Então tem diversas outras questões de engenharia que a máquina ela tem que respeitar, porque ela foi desenvolvida para se adequar a um certo tipo de uso, uma certa capacidade de energia e uma capacidade também de refrigeração, porque essa refrigeração aqui muito provavelmente não conseguiria lidar com uma 4090, por mais que isso seja bom na teoria, né? Só que sim, tem coisas que você pode customizar. A primeira é a quantidade de memória RAM e até o número de canais. Você vai lá, compra um modelo com 16 GB de memória RAM. Aí você vai trabalhando ali, vai pegando jogos mais pesados, vai pegando projetos profissionais mais complexos, você vai lá, tem que fazer o upgrade. É fácil de fazer, você troca ali, o slot ali, ele é muito fácil de encaixar, são duas travinhas ali que você tira, puxa e coloca um outro pente. No caso desse modelo aqui, ele vem originalmente com 16 GB, só que você pode expandir até 64. Diversos modelos gamers atualmente, como esse modelo aqui, que é o A70 Ion da Valve, você tem suporte a 2 SSDs simultaneamente. Então aquela história de você ter que trocar tudo, clonar, não é mais necessário hoje. Você compra um segundo SSD M.2, coloca ali, pode ter 2, 4, 8 GB e vai jogando arquivo ali. Enquanto o sistema ele tá no SSD original de 1 TB. Isso significa que você não pode customizar o notebook? Na verdade, você pode, desde que você escolha a abordagem correta. Por exemplo, você entra no site da Valve, você escolhe primeiro a máquina que tem o processador e placa de vídeo ali que se adequa ao seu uso, já tem a garantia ali de que essa configuração vai lidar tanto com a energia quanto a dissipação térmica desses componentes, e a partir daí você customiza a memória RAM e armazenamento. Então não é que você fica limitado a uma escolha de notebook. Não, você escolhe os componentes principais e depois customiza o que for necessário. Então se você parar para pensar, você pode escolher um modelo desde que vai de um Core i5 a 4050 até um outro modelo que vai um Core i7, talvez Core i9 com 4090. E aí você adequa a RAM e SSD a esse tipo de uso. Então dá para customizar o notebook. Agora, por que que depois de comprar da máquina, você está usando, você quer fazer o upgrade e você não pode? Porque tanto o processador quanto a placa de vídeo estão soldados na máquina. Isso acontece, não é uma sacanagem dos fabricantes, não é nada. Isso é para manter o notebook mais fino e até mais confiável. Certos componentes da máquina, eles são muito frágeis. Porque imagina o seguinte, tem os grandes componentes, você pega processador, placa de vídeo, memória, tem diversos controladores de tensão, capacitores, resistores ali que se você verificar um, já é um grande problema. Então é exatamente por isso que você não tem a permissão de fazer isso. É tecnicamente possível, ainda que não seria recomendado, só que você comprando a máquina ali, você tem a certeza que vai funcionar com aquela configuração, e mesmo que seja tecnicamente possível trocar, o seu sistema de refrigeração não vai aguentar. Tanto que se você abrir um notebook gamer, você vai ver que, tirando os componentes que dá para trocar, você tem todo um dissipadorzão ali com os coolers, né, para jogar o calor para fora. Só que eles estão escondidos ali embaixo. Você vai ter que tirar o cooler de tudo para conseguir acesso a esses componentes. O que por si só já é um pouco problemático. Porque se você colocar esses componentes de volta, se você colocar a refrigeração de volta ali e não colocar direito, vai ficar pior do que se você não tivesse mexido. E diversos modelos como esse aqui, eles compartilham os
heat pipes ali entre processador e placa de vídeo, até para um ajudar o outro. Vai que um jogo como Starfield, por exemplo, exija muito da placa de vídeo, mas não tanto do processador. Então, como o sistema é compartilhado, a própria máquina já sabe para onde ajustar, pegando um outro cooler ali e jogando calor pro outro lado. E não acaba por aí, porque se você pegar um Storm X, por exemplo, você tem configurações com 4080 e 4090. A máquina, quando você compra, ela já está adequada a esse uso. Mas você pode comprar o Ice Mod de segunda geração e baixar uns 15, 20 graus ali na hora que você estiver jogando no talo, porque é um sistema de refrigeração líquido que você instala por fora ali, assim como o water cooler do desktop. E ele joga calor ali para fora, então sua máquina fica muito mais bem refrigerada, ainda que não seja portátil, né? Porque você não vai ficar levando a mochila. Mas na hora que você sentar para jogar, você instala ali, coloca o líquido, fica bonitinho e você consegue jogar sem a menor preocupação. Então, respondendo à pergunta inicial, se é possível customizar o notebook, só que você tem que escolher já primeiro os componentes principais, processador e placa de vídeo, e customizar o resto, porque a liberdade de escolher a máquina inicial não se restringe apenas aos componentes em si, mas ao conjunto. Você tem uma refrigeração adequada a cada configuração que você escolher. E a partir daí, memória RAM e SSD. Mesmo porque você não leva o desktop para cima e para baixo com monitor, teclado e mouse, né? Que a grande vantagem do notebook é a portabilidade. Eu espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês e até a próxima.